Boa tarde a todos. Alô, alô? Opa. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Nesta tarde, eu quero compartilhar com vocês bastante conhecimento, bastantes ideias, algumas experiências. Meu nome é Jimmy Montenegro, também sou conhecido como Johan Montenegro também, sou engenheiro da área de segurança do trabalho. Sou palestrante, sou gestor educacional, a gente atua também bastante na área educacional, então hoje nós vamos trazer toda essa experiência para vocês. Também faço consultoria em questões de empresas, principalmente na questão de atendimento ao cliente, a parte comportamental hoje, né? Quem não foi numa loja hoje e já sentiu aquele desagrado no atendimento? Todo mundo tem uma história para poder contar. Mas hoje eu vou trazer para vocês essa questão do atendimento ao cliente de uma maneira bem diferenciada. É muito importante que nós saibamos por que aquela pessoa que está ali no balcão nos atende mal. Qual é a linha de raciocínio que deve ser seguida? E também vou trazer alguns casos de sucesso, tanto de uma empresa que investe realmente em RH e também um simples vendedor de amendoim do Rio de Janeiro, que ele ganha o dinheiro dele e ele faz muito sucesso. Faz palestras, vendendo em função da atividade dele. Então, isso é muito importante para que a gente tenha uma ideia. Eu quero passar para vocês que a questão do atendimento ele é muito simples. Em função da tecnologia que nós temos hoje, nós temos uma complexidade muito grande, então está mudando essa questão do relacionamento de atendimento ao cliente. Hoje, não é bem assim, sou carismático, eu tenho uma boa lábia. Hoje não, hoje as coisas estão mudando, em função da tecnologia, do conhecimento que realmente as escolas nos colocam. Por exemplo, um aluno, ele não chega mais na sala de aula e o professor coloca a matéria, não, hoje ele pergunta, onde eu vou usar isso? Quanto tempo demora? E assim por diante. Todo mundo já sabe dessa questão. Então, nós temos, assim, muita dificuldade na parte comportamental em questão de adaptação. Então, nós temos que, hoje, procurar cada vez mais nos adaptar. Por quê? Porque as coisas estão mudando constantemente. As coisas mudam e nós temos que nos adaptar de uma tal maneira que não se desvalorizando. Ou seja, por exemplo, assim, eu não tenho que pensar com as minhas ideias lá do passado. Eu tenho que pensar sempre com novas ideias. E as novas ideias, como que elas surgem? Quando eu vou na internet, assisto uma palestra, depois eu compartilho esse conhecimento com alguém, coloco esse assunto em prática, colho informações sobre esse assunto, e aí eu vou ter um resultado. Ele pode ser positivo, pode ser negativo, mas o caminho é esse. Só que muita gente hoje, quando entra numa organização, para poder trabalhar com atendimento ao cliente, o que ele faz? Ele tem toda uma normativa, e em função disso ele vai trabalhando. Ele não questiona, ele não pensa se pode ser feito de uma outra maneira, aonde que ele pode melhorar. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Ontem, como sou professor da área de segurança do trabalho, então o que aconteceu? Uma menina aqui do Açaí, a Michele, ela fez o TCC baseado dela em câmaras frias. Desde o começo do ano, ela começou a trabalhar. Então, o Açaí, até então, não tinha uma estrutura bem desenhada aqui para a loja de Piracicaba na área de segurança do trabalho. Ela conversou com o pessoal, falando que ia fazer um TCC nessa área. O que aconteceu? Conseguiu, no transcorrer disso, conseguiu levantar pelo menos 6 itens que não estavam dentro das normas. O que aconteceu? A Açaí comprou essa ideia, aceitou essa ideia. Tá? Então, quando uma pessoa ela sabe vender o trabalho dela, porque assim, ela levantou a questão, trabalhou a situação e apresentou a solução. A ideia foi comprada. Só, por exemplo, vocês poderem ter uma ideia, eles estão na paleteira, só que na paleteira embaixo, né, tem um vão. E já aconteceram acidentes. Então, o que ela deu a ideia? De colocar uma saia embaixo, para que realmente, a hora que estivesse fazendo a operação, a paleteira não passasse por cima do operador, mesmo com aquela bota dá problema. Então,
foram sugestões que realmente acabam acontecendo. Então, o que a gente vai trabalhar aqui com vocês é assim, serve para qualquer ramo, tá? Serve para qualquer atividade. E eu tive também outro aluno também, que trabalha, a Kathleen, ela trabalha numa pequena loja de lingerie. Ela fez o levantamento de ponta a ponta. Ela estudou as 33 normas regulamentadoras, ela apresentou. O que aconteceu? Deu problema na parte elétrica, deu problema na parte de espaço confinado, deu uma série de coisas. A loja agora, o que aconteceu? Ela mudou de local e ela está começando a fazer, contratou uma assessoria para poder fazer esse tipo de levantamento e pelo menos 3 pontos que ela levantou foram aceitos. Então, a assessoria conseguiu captar essa questão e está colocando o empreendimento de acordo com as normas regulamentadoras. Aí que entra a questão. Eu tenho uma pessoa que não é da área de segurança do trabalho, está se formando agora, está conseguindo levantar, entende a situação legal do negócio, passa isso lá para o gestor, para o dono da loja, e ele acaba captando toda essa questão, coloca em prática. Então, o que acontece? É um novo profissional que está surgindo de hoje. Então, as escolas hoje elas têm que se preocupar bastante com isso. E como que nós conseguimos trabalhar tudo isso? Nós temos uma equipe multidisciplinar. Todos nós temos que ter, assim, critérios na administração da nossa disciplina. Por exemplo, nós temos lá o professor que é orientador dela, o Marcos Kister, que ele realmente é extremamente criterioso, e ele colaborou para que realmente esses trabalhos fossem todos aceitos. Nós tivemos, por enquanto, até agora, assistido 5 alunos. Os 5 trabalhos foram excelentes. Agora, por quê? Porque eles foram bem orientados, foi cobrado deles, foi exigido deles, e eles agora veem o resultado. Quando vai para o mercado de trabalho, então, por exemplo, a exigência já faz parte da vida deles. Critérios já faz parte da vida dele. Conversar, trabalhar em equipe, já faz parte. Porque hoje, todo mundo fala, né? Quem gosta de trabalhar em equipe? Ah, eu gosto. Passa um mês e meio, passa 2, a pessoa não consegue, né, trabalhar em equipe, a grande dificuldade. E aí começa, nas questões, as situações difíceis que realmente acontecem na nossa rotina de trabalho. Então, um dos primeiros elementos que eu não consigo atender muito bem o cliente é porque, às vezes, a pessoa não consegue me entender ou eu não consigo entender uma pessoa. Já começa por aí, a nossa comunicação. Tá? E a nossa comunicação ela tem que ser muito bem elaborada. Por que ela tem que ser muito bem elaborada? Em primeiro lugar, hoje, por exemplo, assim, só um sorriso de simpatia não é um bom atendimento, não é isso? Eu posso ser alegre, posso conversar muito bem, mas quando eu vou comprar qualquer tipo de utensílio, eu quero saber como funciona, para que serve, quanto tempo vai durar e se eu posso utilizar naquelas determinadas condições. Se o vendedor realmente não sabe passar isso para mim, o que acontece? Eu saio da loja e vou embora. É ou não é? Vocês podem fazer perguntas no transcorrer, para não ficar meio monótono, só eu falando. Tá? E também, eu não posso ficar somente numa ação pontual. O que é? Eu pegar um elemento desse aparelho, desse utensílio, que possa mostrar para vocês que ele é muito bom. Pelo contrário, eu tenho que atender a necessidade da pessoa que me procura, como vocês vieram hoje para cá. Gostaram do título, falou assim, eu vou lá ver o que o Jimmy vai apresentar de bom para mim poder aplicar dentro do meu contexto. Outro ponto também é a responsabilidade. Tá? Hoje, por exemplo, assim, nós temos um problema muito sério dentro de algumas organizações, que deu problema, eu vou trabalhar, aliás, eu vou buscar solução com aquele vendedor. Aí ele fala, não, liga para o 0800, que é a nossa matriz, você liga para o 0800, fica tocando aquela musiquinha, passa 1 hora, passa 2 horas, passa 3 horas, você não consegue resolver. Aí você percebe que realmente a organização não apoia o seu trabalhador ou o seu colaborador. Ele que tem que se virar. Aí o que acontece? Problemas, insatisfação, dor de cabeça, e acaba prejudicando a imagem da empresa. E outra parte também, uma resposta reativa. O que é uma resposta reativa? Ah, não deu certo, aí eu vou trocar. A coisa não é bem por aí.
Quando você compra algum produto, ou quando nós estamos atendendo uma pessoa que realmente vai comprar uma prestação de serviços nossa, ou às vezes até um determinado produto, nós temos que atender da melhor forma possível. Tá? É como ele se fosse uma pessoa convidada. Então nós temos que colocar aquele tapete vermelho, mas para isso nós temos que nos preparar. E para isso que a gente vai colocar muita coisa hoje, para a gente poder conversar, e também as metodologias que nos ajudam a poder trabalhar dentro disso. A parte técnica do atendimento. Então o atendimento não é mais aquela questão de sorrir, vestir um uniforme, conhecer aquele produto, somente aquele produto, não. Existe todo um contexto. Por quê? Porque a atitude do vendedor, aquela pessoa que atende o cliente, afeta toda uma gestão. Tá? Por exemplo, vamos dizer assim, hoje uma empresa, quais são as obrigações de uma empresa hoje? Quais são as obrigações de uma empresa hoje? Ela tem um monte, né? Mas vamos dizer assim, vamos colocar 3. Alguém me diz? Quais são as obrigações de hoje? Vou dar um exemplo hoje. O super fazer uma compra. É. Tinha um preço lá na etiqueta. Ele é de 4,43. Ela já não foi fiel ao preço a hora que eu passei no caixa. Ela tem que expor. Ela tem que. Exatamente. Às vezes vem aquele jornalzinho na sua casa, olha, compre o leite a 89 centavos. Você já vai correndo lá. Ah, sinto muito, a mercadoria já foi. Quer dizer, já começa a gerar uma dúvida. Mas a empresa, as obrigações de uma empresa, eu tenho o quê? A folha de pagamento, não é isso? Eu tenho a folha de pagamento. O que mais que eu tenho? Eu tenho os fornecedores. Tá? O que mais? O que mais que a gente tem? Os tributos. Vamos colocar assim. Só esses 3, tá? Para a gente poder colocar de uma forma mais adequada. Então, eu tenho aqui os tributos, tá? Eu só quero colocar só os 3 principais. Existem outros também, mas vamos colocar só. Então, existem processos que a gente vai ver tudo isso. Olha só, se eu deixo de vender, a primeira coisa que eu não consigo é fazer o pagamento dos funcionários da organização. Eu não consigo fazer isso. Outra coisa também, eu deixo de pagar os fornecedores e deixo de pagar os tributos. Então, a credibilidade da minha empresa acaba sendo comprometida. Eu não consigo desenvolver isso. Por isso que a venda hoje ela está mudando. Por exemplo, o que ocorre? Algumas empresas elas colocam como meta, tem que vender X. Só que às vezes essa empresa não se incomoda de como vai fazer isso. Tem que vender, 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 vender. Aí pergunta assim, mas olha, se eu não vender, eu não consigo pagar esses 3 aqui. Mas a gente não pode vender de qualquer forma. Tá? Porque o que está acontecendo hoje? O perfil do trabalhador está mudando. Essa garotada que está chegando hoje não gostou daquela organização, vai embora. Vai procurar outra coisa, vai fazer outra coisa. Vocês podem perceber que hoje, por exemplo, os cursos técnicos, eles são mais atrativos do que a faculdade. Por quê? Porque a parte técnica, ele faz um curso, já se sente já com uma mão especializada e depois ele vai pensar numa universidade. Ou seja, ele vai entrar numa empresa do ramo metalúrgico, depois vai entrar para o químico, depois vai fazer alguma coisa e depois ele acaba escolhendo essa atividade. Então, você percebe que já existe essa diferença. E se eu não tenho pessoas competentes, habilitadas dentro da minha organização, eu vou fechar as portas. A falta de capacitação dentro de uma organização acaba fechando as portas. Tá? Isso é certeza. Eu posso dizer para vocês, já vivenciei algumas coisas e eu vou comentar isso com vocês. Outra coisa também é o seguinte, né? Você não pode obter resultados com as mesmas ferramentas. Por exemplo, hoje uma pessoa que está desempregada, ela não pode ficar somente distribuindo currículo. Né? Além dela se capacitar, ela tem que conhecer, por exemplo, assim, o que ela faz de bom. Tá? E tem uma ferramenta que eu falo, que eu comento bastante, é a questão da
fofa. Alguém sabe o que quer dizer fofa? O que é fofa? A fofa é o seguinte, todo mundo tem fortalezas, todo mundo tem oportunidades, mas também tem fraquezas e tem as ameaças. O que está dentro de nós? Nós temos as nossas fortalezas e também nós temos as nossas fraquezas. Tá? Quanto mais fortaleza eu tenho, certo? Eu consigo, a cada período, sempre buscar novas ferramentas para atingir novos horizontes. Somente com novas ferramentas eu consigo descobrir novas oportunidades. E eu também sei trabalhar com as nossas ameaças. Quem trabalha com vendas, se não conhece a si mesmo, ele vai ser um profissional que vai ter uma carreira curta. Ele não vai conseguir saborear essa carreira por um largo tempo. Então, hoje, por exemplo, assim, nós somos capazes de dizer assim, eu falo para vocês, em 30 segundos eu consigo dizer quais são as minhas 8 qualidades e quais são as minhas 3 fraquezas? Consigo fazer isso? Dá? 30 segundos? Dá para a gente fazer isso? Sim ou não? Dá para fazer? Se alguém você está participando de um processo seletivo e vem aquela pergunta, por que eu devo te contratar? E será que eu consigo responder? Porque nessa pergunta vai haver o conhecimento, a pessoa vai saber se você conhece isso daqui. Ele não vai perguntar para você assim, me fala quais são as suas fraquezas, quais são as suas ameaças. Não, mas através de uma pergunta. Eu devo te contratar? Por quê? Já perceberam isso? Cai também na parte de vendas. Quando você vai à loja, o vendedor só te faz uma pergunta: em que posso lhe ajudar? E aí ele mostra um monte de coisas, né? Refrigerador, fogão, mostra tudo, tá certo? E aí ele vai conversando com você, vai vendo, e aí ele vai extraindo de você todas as ferramentas para depois fechar o negócio. Mas, por exemplo, assim, o que eu digo assim, quando realmente você está participando de um processo seletivo, e por que eu devo te contratar? É o seguinte, por exemplo, se eu quero trabalhar numa área, vamos colocar numa área de vendas, estou lá na Ponto Frio, né? Eu vou lá na Ponto, não ganho para fazer divulgação, mas vamos colocar um exemplo, bom? E aí surgiu a vaga de vendedor. Como é que eu posso ganhar essa vaga? Como é que eu posso dizer assim, olha, eu sou um candidato forte, e como é que eu posso chegar para o gerente e dizer assim, ó, eu sou o cara? Mas sem dizer assim, eu sou o cara, mas eu digo que eu sou o cara. Como é que a gente coloca isso? O que a gente faz? Né? Por exemplo, assim, eu vou colocar 2 exemplos. Um amigo meu, ele foi contratado para fazer o levantamento da segurança de uma empresa de médio porte, mais ou menos 500 funcionários. E aí, o que aconteceu? Ele chegou e falou assim, eu vou fazer o serviço, só que não precisa pagar nada. Mas como que não precisa pagar nada? Você vai fazer de graça? Eu falei, não, vou fazer de graça. Mas você não tem que fazer análise, não tem que fazer estudo, não tem que fazer estatística? Eu falei, não, isso em questão de meia hora eu consigo resolver esse problema rapidinho. Aí eu vou dar um feedback para você. Aí depois, conforme o feedback, a gente vai trabalhar com vocês. Maravilha, o que ele fez? Ele pegou, ele ficou assim, de braços cruzados assim, na guarita, no horário entre 1h30 da tarde e 2h. O que aconteceu? Ele ficou anotando quem saía do estacionamento com um cinto de segurança e quem não saía. E aí ele fez uma média. De cada 10 pessoas, somente 4 saíam com cinto de segurança. O índice de segurança nessa empresa, de você dizer assim, todo mundo trabalha com segurança, é válido? Não, né? Não é válido. Então ele chegou, ele falou assim, na sua empresa a segurança do trabalho, eu sei que vocês fazem palestras, fazem treinamentos, chamam a atenção disso, daquilo, mas olha o que está acontecendo, seu funcionário sai da empresa sem colocar o cinto de segurança, e ele já deveria ter saído dessa situação. Ele tem que sair já com o cinto de segurança no carro.
Tá? Outra coisa, em relação ao vendedor, por exemplo, essa é uma forma de venda, uma venda técnica, né? A prestação de serviços. Então, eu busco, de uma maneira simples, retratar uma situação que realmente vai mostrar para mim a grandeza disso. Agora, para isso, a gente tem que ter conhecimento. Nós temos que saber conversar com algumas pessoas, saber atuar, buscar elementos para poder fazer esse tipo de análise rápida. Então, geralmente, o que acontece? Quando eu vou para a área de vendas de uma grande empresa, o que acontece? Em primeiro lugar, antes de participar do processo seletivo, eu sei que tem uma vaga lá. Eu vou até a loja, eu entro e verifico realmente como é que funciona a loja. Eu não vou estar atrás do produto. Eu vou verificar, em primeiro lugar, como é que é feito o atendimento e aonde estão as deficiências. E aí, em segunda instância, eu vejo quais são os produtos que são fortes naquela loja. Aí, quando eu vou para o processo seletivo, o que acontece? Eu falo assim, olha, você me deve contratar, por quê? Porque eu vi na sua loja, por exemplo, que o atendimento do vendedor é assim, toda vez que o cara vem aqui fazer uma compra, o cara tem que se deslocar até o final da loja para poder emitir uma ordem de pedido. Tá? Depois, o que acontece? Ele tem que subir até o primeiro andar para poder buscar a mercadoria. O cliente não aguenta, não gosta disso. Tá certo? Então, assim, às vezes a loja talvez já deve ter percebido isso, mas não deu um toque. Quer dizer, quanto mais rápido for o atendimento, eu atendo mais clientes, mas eu tenho oportunidade de, por exemplo, de diminuir essa caminhada e otimizar esse tempo para poder conversar, para poder fazer uma questão muito mais objetiva que não estresse a pessoa, porque vocês já perceberam, você vai fazer uma compra, vamos supor, financiado. O cara fala assim, alô, eu quero comprar 3 pneus, espera um pouco, vou ver se tem. Vai 30 segundos, vai 1 minuto, vai 2. Aí o cara fala, eu tenho sim, tem com desconto? Espera aí, deixa eu ver. Aí ele vai perguntar para fulano, beltrano, aí volta. Escuta, você vende isso aí à vista ou a prazo? Espera aí, deixa eu perguntar para o rapaz aqui. Aí ele vai, volta. Tá, não, vende a prazo. Em quantas vezes você faz para mim? Pera aí, deixa eu perguntar para o rapaz aqui. Quer dizer, nossa, você vai chegar num certo momento que acaba irritando, porque essas informações, elas têm que estar muito bem próximas para que a gente possa fazer uma venda mais agilizada. Tá? Então, vocês estão percebendo que realmente aqui, o atendimento ao cliente é uma questão de cultura que nós devemos estar cada vez mais apurados com isso. Isso também no nosso tipo de trabalho. Então, em qualquer área que nós vamos estar trabalhando, por exemplo, eu não posso chegar numa aula sem ter um plano de aula, sem preparar o conteúdo. Eu tenho que, pelo menos, fazer uma atividade que sejam práticas as atividades. Por exemplo, o que eu faço? Por exemplo, na engenharia, que eu estava dando aula de segurança do trabalho, aconteceu um negócio assim. Nós tivemos uma aula sobre, não me lembro qual norma que era, mas escolhi 3 normas. Aí peguei o pessoal, falei, gente, vamos ler isso aqui, isso aqui, isso aqui. Já tinha explicado a parte teórica, dado um exemplo na parte prática, e aí tal. Aí teve um grupo lá, bababá. Bom, isso foi numa sexta-feira. Aí quando chegou na outra sexta-feira, um aluno veio e me comentou, falou, Jimmy, olha, acontece o seguinte, aquela aula que você deu, a aula passada, foi joia. Eu falei, joia por quê? Porque, olha, eu fui numa empresa automotiva e eu estava conversando com o gerente, e o gerente estava me questionando muito sobre a NR10. Ele não estava entendendo, porque a NR10 é muito, muito extensa. E aí eu falei o seguinte, a norma está aqui, o senhor senta aqui e leia. Depois a gente vem conversar. Falei, legal, beleza, tudo bem. Aí ele veio, conversou comigo, e aí ele fez perguntas mais objetivas. Aí ele falou assim, muito obrigado pela dica que você deu. Eu falei, não é para mim que você não deve agradecer, não. É que você teve a oportunidade de aplicar uma ferramenta que você aprendeu em sala de aula. O mérito é todo seu. Deu para entender? Tá? Então, o que aconteceu? Ele esteve atento na sala de aula e ele se viu numa situação onde que a pessoa perguntava, e falou, não, leia primeiro, que depois nós vamos estar conversando e vamos sanar todos esses problemas que a gente tem. Aí, nós vamos resolver a sua dúvida. Então, o vendedor também tem que ter esse atendimento, nós temos que fazer.
Tá? Então, às vezes, deixar o cara andar pela loja, na prestação de serviços também ser muito claro, às vezes preparar um questionário para poder perguntar, às vezes uma pesquisa, sempre é muito bom. As pessoas hoje elas gostam de decidir, não vamos decidir por elas. Mas às vezes assim, se eu tenho dificuldade em relação à prestação de serviço, o que nós fazemos? Por exemplo, eu tenho uma empresa aqui, eu tenho que trabalhar com NR20, que é a parte de líquidos inflamáveis. Então, o que eu faço? Eu faço uma planilha no Excel, toda colorida, toda com os botõezinhos. O cara só vai me colocar ali assim, sim ou não, se tem aquela atividade. Tá? E aí, no final, eu sei o que eu devo fazer. Então, ele fala para mim o que eu tenho que fazer. Na dúvida, então eu não preciso ir lá, visitar a empresa, conhecer tudo e falar, olha, isso aqui não vai dar, isso aqui tem que dar. Não, pelo contrário. Eu otimizo o meu tempo e otimizo o tempo dele também. Tudo bem? Então, aí é assim, é o modelo que nós temos de poder fazer com que a nossa ação ela seja altamente positiva. Então, eu digo o seguinte, nós temos que gostar do trabalho do próximo. É a coisa mais difícil, né? A gente gosta sempre do nosso trabalho, mas gostar do trabalho do próximo ali, nós não gostamos. Por quê? O nosso sempre tem que estar melhor. Não, nós temos que aprender a gostar do trabalho do próximo também. Até aqui alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Muito bem. Então agora nós temos aqui três valores, né? Então, entendimento dos valores, expectativa do cliente, entendimento de como o público interno avalia o atendimento oferecido e desenvolvimento de uma cultura própria de atendimento. Então, o que acontece? Esse segundo item, muita gente confunde assim, ali onde eu trabalho, minha empresa tem o diferencial. Gente, quem fala do diferencial da empresa é o consumidor. Não somos nós. Porque eu dou desconto, porque eu tenho um produto que a concorrência não tem. Não é isso. Se eu tenho um cara que entra na minha loja, entra na minha empresa, ela compra os meus serviços, ela diz assim, legal, bacana, joia, ela vai dizer por que ela está se sentindo satisfeita. Tá? De repente, às vezes, você não resolveu o problema, mas somente ouviu. E aí ele teve uma ideia, resolveu o problema dele. Tá? Então, o diferencial, quem diz, é o consumidor. Agora, o desenvolvimento de uma cultura própria no atendimento, isso vai de cada um. Mas, assim, o que nós devemos sempre, para começar, é ouvir quem está trabalhando no atendimento. É muito importante ouvir isso. Mas, geralmente, o que acontece? O cara recebe uma cartilha e tem que atender daquele jeito. É ou não é? Alguém já trabalhou já em call center? Na realidade, nós todos aqui de Amarelo trabalhamos num call center. Nosso cliente é o cidadão. Quando o cidadão ele liga, normalmente ele tem dúvidas, né? Ele liga lá justamente porque ele tem dúvidas. Às vezes uma dúvida assim, até qual o horário de atendimento aí. Certo. E, inevitavelmente, nós nos tornamos um call center. Sim, sim. Para atender até mesmo uma resposta simples dessa. Em relação ao horário de atendimento do nosso órgão municipal. Nós trabalhamos aqui na Junta do Serviço Militar, todos, né? E a nossa expectativa em relação à palestra é voltada para o serviço público, né? Serviço público. E você está indo um pouquinho do lado comercial, né? Mas, como estamos até aqui, acho interessante aquela pesquisa junto ao consumidor. Certa feita, eu posso citar um exemplo? Pode, por favor. Certa feita, eu comprei um aparelho eletrônico, deu problema, o aparelho eletrônico, eu levei o serviço autorizado não conseguiu resolver e me foi dado como perda do aparelho. Eu procurei os meus direitos e quando eu procurei os meus direitos, eu envolvi as três empresas, né? Serviço autorizado, a loja que me vendeu e o fabricante. Então eu estava lá em juízo, com a juíza na minha frente, a juíza sentada na cabeceira, eu do lado de cá, três proprietários e três advogados. E a juíza viu que eu estava sozinho, perguntou se gostaria de me dever o seu público. Eu disse, olha, se a senhora acha que preciso, chamou um estagiário e ele sempre foi. Eu ganhei a causa dos três advogados juntos, simplesmente por uma pergunta que eu fiz
É, Está melhorando o seu atendimento. isso, Está melhorando o seu atendimento. exatamente. Eu perguntei onde estariam as fichinhas vermelhas que não estavam nenhuma no preguinho lá disponíveis para mim. Péssimo atendimento. Aí o dono da loja não soube me dizer, porque ou ele não disponibilizou para o cliente, ou estariam todas dentro da caixa. Às vezes eles podem pagar para ele tudo. Então essa pesquisa ela é importante. Ela é importante. O serviço público, de uma certa maneira, ele sofre com essa parte do atendimento. Por quê? Porque nós temos uma estrutura bem diferenciada da questão do mundo corporativo, na qual se busca a lucratividade. Essa é a diferença. E, geralmente, às vezes, quando nós estamos numa gestão pública, ela tem os seus diferenciais. Porque existem, por exemplo, procedimentos que são mais o quê? São mais rígidos, em função de vários fatores que envolvem. Por exemplo, tudo é feito através de uma concorrência. Então, se eu quero comprar uma TV, não posso chegar lá e comprar. Tem que ser feito, abrir um processo e fazer todo o procedimento que a lei exige. Eu quero contratar pessoas, tem que ser todo aqueles quesitos, aquela formação, uma série de coisas também. Então, tem o diferenciado. O que a gente pode trabalhar é a nossa criatividade. E eu falo por quê. A criatividade ela é muito importante em qualquer área, porque vai chegar um certo momento que quando você trabalha em qualquer empresa acontece isso, você já chega no seu ponto máximo de saturação. O que vai acontecer? Você vai buscar novos horizontes. Porém, se nesse período todo, pode ser 1 ano, 2, 3, 4, 10 anos, o que seja, se você não fez uma coleta de bons procedimentos, não criou, não participou de projetos, você não sabe para onde ir. Essa é a questão. Tá? E nós estamos hoje, por exemplo, assim, em relação ao que o país atravessa, eu não sei se o que eu vou comentar com vocês, mas nós vamos ter mudanças nessas relações trabalhistas. Já estamos tendo. Já começou com a parte terceirizada. Né? Agora, por exemplo, assim, quem tem hoje, por exemplo, uma atividade que trabalha no mundo corporativo, o próximo registro possivelmente não seja via carteira. Vai ter que se transformar numa PJ. E aí que entra a questão da criatividade. Eu me conheço para poder dar esse salto, eu me conheço para poder abraçar essa causa, porque às vezes é a questão. Quando a gente fala em questão de oportunidades e ameaças, por exemplo, essa questão, essa nova forma de trabalho é uma ameaça que vem do meio externo, não depende de mim. E aí funciona a minha fortaleza. Quanto mais forte eu sou, eu posso aproveitar melhor a oportunidade. Por exemplo, se eu conheço muita gente da área, se eu participei, por exemplo, na parte de licitações, conheço bastante gente. Aí, então, eu posso aproveitar. Mesmo no call center também, muita gente nos liga. Se eu atendo bem, se eu procuro resolver, com certeza, o meu futuro vai ficar mais tranquilo. Não vou dizer para vocês assim que vai ficar light. Não, não é isso. A ameaça, ela sempre vai existir, mas ela sempre vem acompanhada de uma oportunidade. Porém, quanto mais eu consigo diminuir a minha fraqueza, em função do fortalecimento das minhas fortalezas, fica melhor. Está dando para entender? Tá? Então, aquele cara que consegue arrebentar numa venda, não é porque o cara é bastante comunicativo, que o cara conhece aquele assunto. Ele sabe onde que ele pode ir. Por exemplo, persuasão. Tá? Persuasão é uma característica de fortaleza. Resiliência também é uma característica de fortaleza. O que é persuasão? Alguém pode me dizer? Alguém pode me dar uma dica? Poder de convencimento. Resiliência, o que é? Ele consegue se adaptar à situação. Né? Ele consegue se adaptar àquilo. Ele consegue, por exemplo, quando alguém está esticando, ele é uma pessoa flexível, mas a hora que o pessoal solta, né, ele consegue voltar aquilo lá. Então, ele não faz vamos dizer assim, um carnaval, ó vida, ó dor, ó azar, né? Tá certo? Não acontece nada disso. E tudo isso está nessas três questões. Tá? Hoje nós vamos ver algumas coisas em relação a isso. Então, essa parte comportamental, ela é muito importante na nossa atividade. Tá? Então, se hoje eu estou assim,
Você está feliz no seu trabalho? É raro ver isso, hein? Né? Você está feliz no seu trabalho? O que é ser feliz no meu trabalho? É o chefe que diz assim, ah, você é o cara, concorda com tudo que você tem. Ser feliz é isso? O que é? Gostar do que faz. De que maneira? Fazer com amor? Gente, tem duas coisas que nós não podemos esquecer, tá? É aquela questão de desempenho, né? Desempenho e resultado. Em tudo que vocês conseguirem fazer, é muito importante avaliar o desempenho e o resultado. Tá? Por exemplo, eu não posso vir para uma palestra sem oferecer um resultado, mas eu tenho que mostrar o desempenho. Como é que a gente vai valorizar isso? Porque o desempenho, ele é uma variável direta da nossa criatividade. Tá? O nosso desempenho, ele começa a ser uma fortaleza a partir do momento que eu consigo o quê? Eu consigo trazer mais conhecimento. E o conhecimento não vem somente através da leitura. É vivenciar situações difíceis, você ser criativo, saber ouvir, né? Partir para as novas áreas. Às vezes eu não gosto da parte de exatas, não gosto de trabalhar com número, e às vezes eu deixo uma oportunidade dessas. Então, dentro da questão de ser feliz no nosso tipo de trabalho, é estar disposto a poder mostrar, primeiro, um desempenho, que é através de uma estratégia, que a gente vai falar sobre planejamento, e o resultado. Então, hoje, isso já vem da fábrica. Então, por exemplo, hoje, é assim, eu vou dizer para vocês, nos processos produtivos de uma empresa, a gente fala sobre questão de assertividade. Tá? E assertividade, o que significa? Entregar o produto no prazo certo, na hora certa. Isso é uma assertividade. Tá? E esse produto não pode voltar para fazer retrabalho. Tudo bem? Então, a partir daí, eu tenho o quê? Tenho padrão de qualidade, que envolve o tipo de material, o tipo de máquina que eu vou utilizar, o conhecimento que realmente o meu funcionário tem para poder fazer isso. Por exemplo, já encontrei algumas coisas em algumas empresas que alguns veículos tinham que, pela parte externa, tinham que fazer aquele acabamento, o preto piano, em alguns carros. Só que realmente no Brasil não tinha profissional para poder fazer aquilo. Então tinha que vir um cara lá da Holanda. Imagina só, uma empresa que tem uma grande montadora, ela pede para fazer isso. Não tem, eu tenho que chamar o cara lá da Holanda. Aí que acontece? A empresa, de uma certa maneira, ela ainda está o quê? Em qual patamar? Falta alguma coisa em relação desses três aqui? O que falta uma empresa que trabalha dessa maneira? Onde que eu poderia colocar essa deficiência? A falta de um profissional. Fica muito justo, né? Mas assim, ó, por exemplo, a gente poderia colocar aqui nesse item 2, tá? Certo? Porque a empresa ainda não conseguiu entender o público externo. Então, dentro da empresa, não se motivou a especialização. Ela apenas quer atender o mercado, mas sem trazer profissionais para trabalhar dessa maneira. Acontece muito isso na nossa organização? Bastante. Tá? Às vezes, por exemplo, assim, existem setores que hoje você tem uma tecnologia que facilita o atendimento, facilita a nossa conversa, mas a empresa não quer. Por quê? Porque ela vê como custo, ela não vê como investimento. Tá? Tudo bem? Então, hoje o vendedor, de qualquer que seja, prestador de serviços ou não, ele tem que estar muito bem atento à cultura da empresa e estar preparado para dizer que aquilo que ele deseja é um investimento. É o caso dos 2 meninos que acabei comentando para vocês. Alguma dúvida? Vocês estão tristes hoje, é? Tá. O que é definir uma situação difícil, hein? O que é definir uma situação difícil? É difícil definir uma situação difícil? Quando você está dentro do problema, sim, não é?
É ou não é? Vamos supor que você investiu 100 mil reais no negócio, perdeu tudo. É? Você, 2017, recebeu 100 mil reais, está chegando agora, final do ano, você perdeu tudo. É difícil? Sim ou não? Sim. Né? Como é que a gente consegue trabalhar essa situação? Vai falando assim, ó vida, ó dor, ó azar, ó vida, ó dor, ó azar. A gente vai fazer isso? É? Quanto mais eu começo a falar dessa maneira, o meu problema vai aumentando. Só que o meu problema tem uma certa dimensão. Tá? Ele tem uma certa dimensão. Eu tenho que me autoconhecer. Então, o que acontece? Nessa situação, as fortalezas estão em baixa. As fraquezas estão aumentando. Por quê? Porque eu estou conseguindo detectar mais ameaças do que oportunidades. Por isso que a situação fica difícil. Eu tenho que ter um preparo para minimizar essas ameaças e buscar mais oportunidades. É como vocês estão fazendo hoje. Eu estou buscando conhecimento para que eu possa aplicar na minha área, ou às vezes até pessoalmente, na qual eu posso melhorar a minha comunicação. Que daqui a pouquinho nós vamos ver. Por exemplo, se eu sou um tipo de pessoa que diz sim a tudo, não pode, né? Tá? Então eu tenho que ser transparente. Tá certo? Tem que dizer assim, ó, tá errado, tem que mudar. A gente não sabe se o chefe vai gostar ou não. Geralmente o chefe não gosta, né? O gerente, o gestor não gosta. Levantou a mão, tá errado, tem que mudar, chefe. Tá certo? Aí vem aquela pergunta, por que você me contratou? Né? Mas assim, você tem que ter essa vontade de querer mudar. Então, definir uma situação difícil vai depender muito da nossa parte. Então, eu posso estar num ambiente na qual eu tenho muitas coisas, mas uma hora para de chover, tá certo? Uma hora, a primeira coisa que a neve vai embora, e depois a chuva, e depois aparece o sol. Quando aparecer o sol é uma oportunidade para mim poder fazer alguma coisa. Aí eu tenho que colocar o quê? A minha fortaleza em trabalhar. Vou ter que colocar para trabalhar. O que para vocês é uma fortaleza hoje, é fundamental numa pessoa? Alguém pode me dizer? Fazer uma prova depois, hein? São 10 questões, múltipla escolha. O que é uma fortaleza para vocês? Conhecimento, domínio, autonomia. Do quê? Domínio daquilo que vocês estão inscritos. Se eu trabalho no ramo corporativo e eu não fiz uma boa pesquisa de mercado, investi, eu perdi os meus 100 mil. Eu errei lá na base daquela pirâmide lá do segundo slide lá. Eu errei lá na base lá. Eu não fiz uma boa pesquisa. Então, me faltou na minha fortaleza, faltou conhecimento. Eu tive que buscar motivo, porque a hora que o sol abrir, eu possa dar uma virada. Se eu continuar com o mesmo conhecimento que eu tenho hoje, eu vou pegar mais 100 mil e no final do ano eu vou perder os meus 100 mil. Você falou que estava aqui em cima, a dor é mais embaixo. E aonde que está essa dor? Você falou certo, mas você falou a consequência. Você não falou a causa. Qual que seria essa causa? Olha, nós temos grandes empresários, né, hoje, que muita gente às vezes coloca o seguinte, o cara tem que ter uma boa comunicação, tem que ter conhecimento do segmento, o cara tem que se dar muito bem, tudo isso. Gente, eu só consigo ir bem no negócio quando eu consigo liderar. Quando eu consigo distribuir responsabilidades para as pessoas corretas. Hoje, a pessoa somente consegue uma estabilidade no seu negócio, qualquer que seja ele, quando ele sabe delegar. E para saber delegar, ele tem que se autoconhecer. Ele tem que saber o que significa o egoísmo, o que é individualidade, o que é vaidade, o que é orgulho, o que é vingança, o que é ciúme. Essas coisas são que atrapalham
qualquer tipo de atividade. Tá? Essas são as nossas fraquezas que aumentam as nossas ameaças e que inibem as nossas oportunidades. Deu para entender? A parte técnica, às vezes, ela não mostra isso. Como é que eu sei isso? Hoje o Sebrae, por exemplo, ele tem um curso na qual o indivíduo começa a trabalhar em grupo e ele se enxerga nisso. Tem muita gente que não aguenta. Ó, você fez coisa errada. Eu fiz coisa errada? Hã? Aí já começa. Ali na luta, são 5 dias inteiros de ensaio, de insight. Então você trabalha constantemente isso. E você só vai trabalhar isso durante esses 5 dias. O Empretec, que o Sebrae fala. Quem quiser fazer o Empretec é muito bom. Tá? Eu recomendo bastante. É um curso que é patrocinado pela ONU e realmente, em temporadas, o pessoal vem aqui para Piracicaba para poder fazer isso. Tá? Não estou sendo pago para isso. Mas, assim, eu vi várias pessoas participando que realmente deu certo essa questão. Então, para poder definir uma situação difícil, eu tenho que ter um autoconhecimento muito grande para mim. É como você estiver conduzindo pessoas numa guerra. Você não quer que elas morram. Também você não quer matar, que é a coisa mais difícil. Mas, pelo menos, você tem essa noção de saber delegar, confiar para poder fazer essas atividades. Muito bem. Bom, agora é o seguinte, às vezes tem algumas situações nas quais no nosso dia a dia a gente vivencia. Então, por exemplo, alguém atribui a si mesmo mérito por uma ideia sua. Vocês já passaram por isso? O que você fez quando chegou nessa parte? Brigou, esperneou, xingou, mandou o cara embora? O que a gente faz quando alguém, de uma forma indevida, se apropria da minha ideia, do meu projeto? O que acontece? Em vendas isso acontece bastante. Em vendas acontece isso. Às vezes também em questões de trabalho. Então, alguém quer falar alguma coisa em relação a isso? O que nós fazemos? Tá. O que você deve dizer? Vai embora, meu, que você está... Não é nada disso, né? Tá? Não é nada disso que a gente vai estar colocando. Então, a única coisa que nós temos que ter é muita calma, né? Então, quando eu saio assim na disparada, eu falo assim, nossa, o cara fez isso, isso, isso. Você cria uma situação contrária a você. Mas você pode dizer o seguinte, olha só, gostei do seu comentário, foi bacana o que você colocou, e aí você consegue trazer uma certa calma, porque aí, nesse momento, você consegue dar sequência à sua forma de pensamento, porque aí as pessoas vão te respeitar. Se você não é dona da ideia, você não consegue dar sequência no seu projeto. Concorda comigo? Então, quem que é dono da ideia, ele consegue levar adiante. Mostra o porquê, qual é o resultado, como se deve fazer, apresenta estratégia, mostra os benefícios, numa boa, numa calma. Mas o que geralmente faz, às vezes as pessoas acabam perdendo o terreno, por causa que levanta a mão e já começa a disparar. E aí dá problema. Aí o problema é muito sério. E aí é a questão de banalizar a situação. Tá? Bom, isso aqui a gente já acabou de comentar. Situação 2. Você tem um compromisso pessoal, está indo embora e pedem para que fique até mais tarde. E aí? E aí, o que a gente deve fazer? Depende do compromisso. Se for um compromisso que dá para adiar, tudo bem. Mas vamos dizer o seguinte, é aquele compromisso que você não pode nem adiar, né? E também, às vezes você não pode dizer o seguinte, é uma coisa que você não pode comentar, alguma situação. E aí, como é que funciona isso? Eu poderia fazer o que foi pedido, eu venho mais cedo amanhã, eu fico mais tarde amanhã, mas hoje, infelizmente, eu tenho compromisso de ordem pessoal
Como é que a gente chama isso? Seriedade, sim. Transparência. Sinceridade. A gente coloca isso como transparência, porque às vezes tem muita gente que às vezes não consegue falar nesse tom, né? Não, você tem que vir, eu estou precisando de você. Não, eu tenho compromisso agora, não posso ir, não importa o que seja, porque nós temos limites dentro da atividade profissional, então nós temos que respeitar isso. Então, aí que está a questão. Se eu sou um chefe, eu tenho um líder, vamos dizer assim, eu tenho que saber compreender isso, eu tenho que saber delegar. Mas aquela pressão, né, da meta, acaba comprometendo todo esse relacionamento, e eu, por pressão, acabo gerando um conflito. E aí, o conflito já está feito. Normalmente o líder de uma equipe, ele conhece isso aqui. Sim, o líder conhece. Ele conhece. Sabe os problemas dele. Por conhecer a sua equipe, ele sabe que cada um, até mesmo os compromissos particulares. Sim, sabe. Por exemplo, fulano tem que buscar o filho da escola, fulano tem que tal coisa, Beltrano, o marido passa para pegar, eu sei, e hoje é um conflito extra trabalho, extra corporativismo, né? Hoje é um conflito para aquela pessoa. Então, às vezes, o próprio líder, ele se exime de solicitar para aquele determinado colaborador, esse tipo às vezes é imprescindível. Sim. Por exemplo, às vezes o cara pode estar ligando para vocês dizendo o seguinte: olha aqui, ó, que tem na praça, tem um cara aqui que está tocando uma viola e está me enchendo as paciências. E aí, eu quero que vocês resolvam. Parece aquele chefe lá que você tem na empresa, né? É o caso de público para vocês, um exemplo para vocês. Eu tenho um cara aqui que está tocando uma trombeta aqui e eu quero dormir, meu. Tá? Às vezes ele vem dessa parte agressiva. Então a gente tem que saber lidar com isso, né? Quer dizer, não entrar na pilha da situação da pessoa, que às vezes é difícil. Se você tem algum problema, então toda essa liderança, todo esse preparo, ele tem que ser feito bem antes de você começar a atividade. Tem um cara, eu não me lembro o nome dessa pessoa, mas ele é o seguinte: ele saiu dos Estados Unidos e foi para Istambul, e ele foi montar uma biblioteca só com livros americanos. Então o que ele faz? Antes de começar o trabalho dele, ele lê mensagens positivas, medita e depois vai trabalhar. Então ele não lê jornal, não lê e-mail, não. A conduta dele é essa. E aí, o que ele fala? Eu consigo olhar os problemas de uma maneira diferenciada. Eu consigo trabalhar bem, consigo gerar produtividade e as pessoas me seguem naturalmente. É a questão do líder, porque ele se prepara psicologicamente na parte comportamental, vamos dizer assim, para poder trabalhar. E a gente não faz isso, né? Você já sai de casa, nossa, tem que apertar o parafuso, depois tem que falar com o Joãozinho, depois tem que ir lá falar com o Bentinho, tem que comprar depois isso, então você já vai na rotina toda. Você não assim, você não sai preparado para buscar um desempenho que gere um resultado que não traga ameaças. Tá? A gente sempre está botando nisso, mas está tudo focado nisso. Tá? Então, aí a questão da transparência, realmente é isso. Então, o que se deve dizer? Com licença, né? Tem outro compromisso. Tá? Então, essa é uma frase que funciona bastante, que é a questão da sinceridade, da transparência que nós devemos ter. Então, a gente não tem que ter medo de dizer não, tá? Tudo bem? A gente não pode dizer, não tem que ter medo de dizer não. Vocês já passaram por alguma situação? Já passaram por isso? Você já passou? Não? Já passou? Também não? Muito bem, então. Tem alguém que já passou alguma vez a respeito disso? Já! E aí? Superou? Sim? Então tá bom. Tá. Então, por exemplo, assim, o atendimento ao telefone. Eu sei que tem todas essas condições para serem atendidas. Mas por que realmente a pessoa, quando vai atender um telefone, ele não consegue fazer dessa maneira? O que acontece? Por que acontece isso? A pessoa geralmente ela sabe que ela tem que ter uma saudação, tem que ter um tom de voz agradável, tem que saber escutar, tem que se preparar para poder orientar, para dar informação, mas o cara
Alô, e aí, o que você quer? Não é assim? Às vezes, quando a gente levanta. Então, é tudo questão de treino, tá? Isso daqui, ó, não é para falar somente no primeiro dia, quando nós estamos chegando ao nosso local de trabalho. É sempre. É todo dia. Eu estou fazendo a minha saudação de uma forma correta? A pessoa consegue me identificar quem eu sou? Por exemplo, assim, você liga para alguém, alô, bom dia, eu quero falar com o João, espera um pouco. O cara nem fala assim, alô, bom dia, aqui é o Jimmy que está falando. Você quer falar com o João? Ele está ocupado. Você quer deixar algum recado? Você quer deixar seu e-mail? Não, é difícil ter essa cortesia, é ou não é? O que o cara fala assim? Ele não está, ele está em reunião, tchau. Não é isso? Então, eu não consigo, por exemplo, escutar com atenção. Eu não consigo informar com clareza. O que importa é o meu trabalho. Somente o meu trabalho é importante. O trabalho do outro ali não serve para nada. Só que acontece o seguinte, quando nós estamos em qualquer tipo de atividade da empresa, todos são importantes. Todos. Todos. Não existe o faxineiro, não é, eu sempre digo assim, a pessoa mais importante na manhã que a gente chega na empresa é aquele cara que está limpando a fachada, que está limpando. Eu falo assim, nossa, ó, meu cabelo hoje está tinindo, eu consigo enxergar. Aí dá risada, brinca, mas eu procuro sempre valorizar o trabalho. Por quê? Não é o trabalho de dizer assim, seu trabalho está legal. E aí, está tudo bem contigo? Como é que foi final de semana? Como que você está? Hoje está melhor? Bater esse tipo de bate-papo, ter essa interação, por quê? Porque você acaba criando uma sinergia positiva. Às vezes aquela pessoa que que nós tratamos de uma forma, talvez de uma forma não relevante, ele pode ser o nosso amigo lá na frente. Tá? Então, é muito importante, por exemplo, não demorar para poder atender, tá? Eu não posso demorar para poder atender, porque a pessoa também tem essas atividades. Então, o fato eu não posso dizer assim também, eu não posso demorar para atender, mas eu falo assim, quanto mais rápido eu atendo, mais rápido eu consigo fazer a minha atividade, menos problemas eu tenho, e o cara fica satisfeito comigo. Porque do outro lado do telefone, você pode ter um diretor de empresa, você pode ter um gerente, tá? E a gente tem que estar preparado por isso. Por exemplo, teve uma vez aqui um amigo meu aqui em Ribeirão Preto, que aconteceu. O diretor chegou na sexta-feira e falou assim, seguinte, Zé, eu quero que você vá para São Paulo, vai ter um congresso dos contabilistas, e eu quero que você vá lá e veja o que realmente é importante para nós. Falou, chefe, eu estou indo lá. Então chegou segunda-feira, foi lá e voltou. Aí ele falou assim, tudo jóia, beleza. Então, quarta-feira, 6 horas da tarde aqui, você vai apresentar o seu trabalho para 15 gerentes. Maravilha, gostou, beleza. Aí ele começou, passou 1 hora, passou 2 horas, aí